Bom, beleza, galera? Estamos de volta com um vídeo do canal Floresgeo Prof, beleza? Professor Alex Flores, Geografia. Hoje nós vamos trabalhar o tema urbanização, espaço urbano, desenvolvimento aí do espaço urbano e as suas reverberações, as suas consequências, beleza? Vamos lá. Inscreva-se, curta o canal, ok? Não se esqueça, compartilhe com os amiguinhos, Bom, evolução urbana, galera. Vou botar alguma coisa aqui. Urbanização. Fenômeno caracterizado pela concentração cada vez mais densa de população em aglomerações de caráter urbano. Alex, está muito bonito, beleza. O que isso significa? Significa que a urbanização é o crescimento do espaço urbano, o crescimento da população em espaços urbanos, beleza? Então, assim, quando você vê uma placa, estamos urbanizando sua rua, aquela placa está errada, tá? Deveria estar ali, estamos melhorando o seu espaço urbano, estamos crescendo o seu espaço urbano, né? Porque quando você fala que está urbanizando, você está falando da concentração da população urbana. Agora, se você faz uma praça, que já era uma praça, que já era um espaço urbano, você não está crescendo espaço urbano nenhum, você não está mexendo em população nenhuma urbana. A população ela aumenta ou diminui sozinha, não precisa de fazer uma praça para aumentar, beleza? Processo de urbanização, vou botar alguns textinhos para vocês aqui, para a gente debater. Bom, a transferência da população do meio rural para as cidades, chamado êxodo rural, ele começa lá nas revoluções industriais, tá? Porque que acontece? Ao mesmo tempo que a indústria oferece empregos urbanos para a galera e precisa de muita mão de obra lá na Revolução Industrial, o campo, né, onde tinha maior concentração de pessoas, começa também a se mecanizar. Tá? Então o que acontece? Quando o campo se mecaniza, ele substitui a mão de obra pela máquina. E essa galera que morava no campo passa a morar na cidade. Tá? Então assim, a indústria se beneficia disso quanto à mão de obra. O espaço urbano fica cada vez mais inchado, cada vez com mais gente. Né? Não tinha naquele momento, em alguns lugares até hoje não tem a estrutura para suportar tanta gente. Por isso que a gente começa a ver espaços de periferia cada vez mais pobres, espaços de favela cada vez mais pobres e maiores. Tá? E a infraestrutura dessas periferias, desse espaço que a gente chama de suburbano. O que é suburbano? Suburbano, ou seja, não tem acesso a todos os serviços urbanos que deveria ter. Tá? Então, em 2030, a população urbana representará o dobro da população rural. Tá? Então, cada país, na realidade, ele teve um processo de transformação rural para uma transformação urbana. Cada país tem a sua história, o seu desenvolvimento. Tá? Cada país tem o seu gráfico de evolução urbana. Tá? Cada um tem uma qualidade diferente de evolução urbana. Beleza? Pensa o espaço urbano, pensa-se, né? O espaço urbano de formas diferentes, tá? Pelo mundo. Nos países desenvolvidos a gente tem um desenvolvimento mais legal, tá? Mais perto daquilo que a gente considera como certo. E nos países em desenvolvimento, tá? A gente vai ter um desenvolvimento mais lento, vamos dizer assim. Tá? Essa mudança revela um impressionante processo de concentração da população em grandes aglomerações. Tá? Favelas, subúrbios, lugares onde se oferece muito emprego. Tá? Então, quando você assim, cidade no Paraná está oferecendo emprego, como há algum tempo apareceu no Fantástico lá na Globo, né? O que teve de imigração para essa cidade não está no gibi. Porque quem estava desempregado nas grandes cidades começou a se mudar, mesmo sem ter emprego. O que aconteceu com essa cidade? Ela começou a não oferecer mais empregos, porque as vagas foram preenchidas, né? E as pessoas começaram a ficar desempregadas nessa cidade. Então, em pouco tempo, na realidade, eu não lembro agora o nome da cidade, não me peça para lembrar agora que eu não vou lembrar. Não adianta, que eu não vou lembrar. Tá? Mas a gente tem esse processo acontecendo. Beleza? As maiores cidades do mundo, a gente tem uma tabelinha aí, tá? Proporcionalmente, claro, lógico. Tóquio, no Japão, com 26 milhões de habitantes, 26,5. São Paulo, com 18,3.
Cidade do México, né? Com 18,3 também, disputando ali a posição com São Paulo. Nova York com 16,8, Mumbai, né? Na Índia com 16,5, Los Angeles, Calcutá, Dhaka, Nova Delhi, né? Cada um com a sua população sempre na casa de muitos milhões de pessoas. Isso causa, né? Normalmente aí, a gente está falando de cidades, tirando Tóquio, Nova York e Los Angeles, né? A gente está falando de países, fora essas três, a gente está falando de países subdesenvolvidos, né, com certo grau de empobrecimento. Então as periferias nessas cidades são muito pobres, tá? As favelas nessas cidades são muito pobres, registrando aí ocorrências de violência, pouco acesso à educação, né? Então assim, não tem um gerenciamento muito bom, tá? Em Tóquio, Nova York, Los Angeles, tem seus problemas? Tem, claro, como toda cidade grande. Mas o gerenciamento dessas cidades é melhor. Até porque o acesso a investimento nessas cidades, por parte dos governos locais, é maior do que em todas as outras 6 cidades de países subdesenvolvidos. Beleza? Vamos lá. Alguns conceitos de urbanização. Sítio urbano é a localização do espaço da cidade e sua relação com a geomorfologia local, a parte urbana da cidade. Tá? Então, assim, por exemplo, algumas cidades menores que têm aí espaços agrários desenvolvidos, normalmente tem o centro da cidade, tá? Como o principal e talvez único em certas cidades, como o sítio urbano principal da cidade. Tá? Cidades menores isso fica muito bem identificado. Aquela praça com a igreja, a prefeitura do lado, a câmara de vereadores, né? Tudo perto ali. Beleza? Próxima. Conurbação. É quando 2 ou mais cidades crescem tanto que se juntam. Beleza? Então o que acontece? Né? Elas vão crescendo as suas áreas urbanas, tá? Sem controle. Chega no momento que você passa de uma cidade para outra, por uma rua, por uma estrada, e não percebe que está mudando de cidade. Tá? Isso acontece muito no Brasil, tá certo? E isso pode gerar uma questão de uma perda de autonomia. Tá? Porque, por exemplo, essas áreas que são juntadas fisicamente, normalmente elas deixam de ser geridas, tá? São meio que abandonadas pela prefeitura das cidades, porque não se sabe exatamente a rua e o SEB que faz parte daquela cidade. Tá? Então a prefeitura normalmente larga de mão para não fazer obra, para não fazer intervenção em território de outras cidades. Às vezes nem a prefeitura, né, sabe direito onde começa e onde termina a cidade. Só para a gente ter uma noção. Tá? Área metropolitana, também conhecida como região metropolitana. Tá? São as áreas estabelecidas ao redor, ali perto da cidade central. Tipo, Rio de Janeiro tem sua região metropolitana, que é configurada por Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo e Maricá. Tá? Então, assim, é uma área que rodeia a cidade central, que é Rio de Janeiro. Tá? São cidades periféricas que são ligadas à cidade principal nas esferas física, política, econômica e social. Tá? Se um crime acontecer em Maricá, né, por exemplo, em Niterói, esse caso ele vai ser julgado, pode ser até julgado em Niterói e Maricá, mas se você for para uma segunda instância, por exemplo, essa segunda instância vai para o Rio de Janeiro, para a capital, para a comarca da capital. Beleza? É onde circula principalmente o dinheiro, é onde polariza ali as ações políticas do Estado. Então, assim, essas cidades, por serem vizinhas ao Rio de Janeiro, são ligadas por todos esses fatores que eu acabei de falar. E outra coisa, tá? Vocês podem ver aí, dependendo da bibliografia, dependendo da prova, dependendo da banca, falar de região metropolitana. É a mesma coisa, tá? Megalópole é a união de várias áreas metropolitanas, como a de Nova York e a Virgínia. E a Tóquio, Yokohama, é quando, tipo, 2 metrópoles e suas regiões metropolitanas se juntam. No caso do Brasil, isso está se formando entre Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? As áreas urbanas ao redor das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro estão crescendo tanto, né, que essa megalópole está se formando a partir da rodovia Presidente Dutra. Tá? Quando você pega, por exemplo, um ônibus para São Paulo, vai de carro para São Paulo do Rio de Janeiro, ou vice-versa, você tem um pequeno pedaço ainda no sul do estado do Rio de Janeiro com pouca urbanização ao longo da estrada. Quando esse processo for completado ali, a gente forma a megalópole.
falar sobre outras paradas aqui, só um instante. Quanto mais complexa a economia de um país ou de uma região, maior a sua taxa de urbanização e os fluxos que as interligam, criando o que se chama de rede urbana. Tá? Então, o que é rede urbana? Interligação, tá, de economia dentro de um país. Beleza? Entre as cidades dentro de um país. Tá? Rede urbana, a gente tem a metrópole nacional, que tem influência nacional. Tá? No caso do Brasil, a gente vai ter, nesse sentido, São Paulo, tá? Rio de Janeiro também. E Brasília, por ser capital, tá? Metrópole regional, aquela metrópole que tem a sua influência regionalmente, tipo Porto Alegre, né? Ela vai ser uma influência regional, tá? Polo regional, são cidades menores que são importantes, tipo, vamos botar aí, sei lá, o ABCD paulista, são polos regionais, tá? Santa Amaro, aquelas cidades ali, são polos regionais, polos industriais que têm uma economia com bastante circulação, que influenciam todo o entorno ali, beleza? Cidade local, a gente consegue colocar como cidade local Campos dos Goytacazes no Rio, Macaé, que tem a economia voltada para o petróleo, né, que influenciam toda aquela localidade ao entorno deles. Né? Então, as cidades menores ao entorno de Macaé e Campos dependem dessas duas cidades, tá? Para sobreviver, até para gerar força de trabalho também. Né? Quem mora nas cidades menores, Quissamã, Carapebus, e ao entorno saem ônibus diários próprios para plataformas de petróleo e serviços afins, beleza? E vila são aquelas pequeniníssimas cidades. Tu pega aqui uma estrada para Bahia, vamos supor, né? Ao longo da estrada você vai ver aquelas cidades mínimas, micros. Isso a gente considera como vila, beleza? Que não influencia ninguém, que também é muito influenciada, vive a vidinha dele lá, tá tudo certo. Hierarquia urbana. Metrópole mundial ou cidade global. Exerce influência não só em seu país, tá? Mas no mundo todo. Exemplo, em Nova York e São Paulo, essa influência política, econômica, social. Né? Os filmes de Hollywood, grande parte deles são feitos em Nova York, mostrando o estilo de vida deles, por exemplo. Isso é uma influência. Muito do que a gente vive no Brasil, a gente tenta imitar o modo de vida de Nova York. Isso é uma influência mundial. Metrópole nacional. Exerce influência em todo o território nacional. Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Né? O que essas cidades de influência nacional fazem é influenciar o modo de vida do Brasil inteiro. Beleza? Do país inteiro, na realidade. Né? Metrópole regional. Um pouco daquilo que a gente estava falando agora há pouco. Serve de influência sobre diversas cidades menores. Tipo, aqui está até escrito de letra minúscula, peço desculpas, tá? Mas vai. Manaus, Belém, Goiânia. Capital regional. Serve de polo para centros regionais menores. Florianópolis, por exemplo, né? Floripa é um centro regional, uma capital regional. Centro regional tem sob influência em cidades menores, tipo Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. É um polo de influência, só que lá na Serra Gaúcha, tá? Vamos lá. A construção de uma cidade urbanizada. Nos países de subdesenvolvimento, a urbanização se produziu sem o apoio prévio da industrialização. Crescimento das cidades, de modo que o crescimento das cidades é hoje 3 vezes mais acelerado nos países do que nos países ricos. Tá? O que isso quer dizer? Não teve apoio, não teve controle, não teve políticas de natalidade, não teve políticas de mortalidade, né? Cresceu de qualquer jeito. Então, assim, hoje, você pega uma São Paulo, uma Nova Delhi, são grandes cidades que são muito maiores que qualquer outra cidade do mundo, principalmente as mais ricas, que andam muitas vezes no sentido contrário. Se você pegar Munique, por exemplo, né, na Alemanha, você vai ter um crescimento muito pequeno. Em alguns momentos, essa população da Alemanha, principalmente das principais capitais, né, das principais cidades, está diminuindo, não aumentando. Então, assim, só para você ver, tá? Nos países desenvolvidos, principalmente nos europeus, como eu falei agora há pouco, a urbanização deu-se, né, de forma gradual, estão ligados basicamente ao processo de industrialização. Tá? A industrialização ela requer um espaço urbano, isso no mundo inteiro. Então os países que partem para o programa industrial, né, automaticamente eles também partem para um programa urbano.
Beleza? Evolução urbana. Nos países industrializados, ocorreu com a primeira Revolução Industrial, unificou-se o êxodo rural, porque o campo se mecanizou, e as cidades passam a receber infraestrutura prévia. Então, assim, é um processo tipo, começou a urbanizar, cria-se uma infraestrutura maior do que aquela população, para quando aquela população crescer, ter uma infraestrutura básica para ela circular, para acontecer no espaço urbano. Urbanização e a globalização. Cidades globais são os maiores polos de globalização. Estão localizados nos países desenvolvidos. São aquelas cidades que influenciam, que determinam a vida do mundo inteiro, tá? Através da sua influência. Não através de obrigação, mas através da sua influência. Estão ligadas às atividades no setor terciário e quaternário. Beleza? Centralizam a economia mundial. Através de vendem tecnologia, vendem produtos industrializados, tá? Possuem as matrizes das maiores empresas globais. McDonald's, Coca-Cola, Nike, todas essas empresas estão em cidades globais. Urbanização nos países subdesenvolvidos e industrializados. Urbanização muito acelerada e sem controle. Modernização da agricultura, que ocasionou o êxodo rural. Tá? Então você tem a troca da mão de obra humana pelas máquinas e a expulsão dessa galera do campo. Hoje apresentam elevados índices de urbanização, como a gente já conversou, sem controle, aquela parada. Destacam-se os países da América Latina. Tá? Em todos esses tópicos que a gente falou, todos eles estão presentes na América Latina. Urbanização nos países subdesenvolvidos periféricos. Países africanos e do sudoeste asiático apresentam baixos índices de urbanização em decorrência do predomínio da agricultura, principalmente, e também da mineração. Tá? Então, assim, a galera não liga muito para fazer cidade urbana. Eles querem mesmo plantar, viver da agricultura, viver da pecuária, viver da mineração. Beleza? Vamos lá? Problemas urbanos, galera. Ó, poluição atmosférica, isso é inerente ao espaço urbano, porque você vai ter muita poluição acontecendo, muito carro rodando, muito caminhão, as indústrias também, né? A gente vai ter uma poluição sonora pelo trânsito, tá? Por som alto, por aglomeração de pessoas, é inerente também à poluição sonora. Poluição das águas, muitas vezes por não ter tratamento de esgoto, por não ter um programa de tratar os resíduos sólidos e líquidos dessa cidade, vai tudo para os canais, rios, lagoas e praias. Poluição do solo por resíduos sólidos. Quando você joga lixo na rua, quando você contamina o solo com agrotóxico na plantação, tá? Problemas sociais. Favelização, violência, né? Roubo, assalto, todos os problemas educacionais de não acesso à educação, tá? Também é um problema social que vai gerar todos os outros. Escassez de área verde. O que acontece? O desmatamento em áreas urbanas, tá? É também um processo que você tem que desmatar para construir o centro urbano. Tá? Hoje a gente tem a construção de condomínios, muitos condomínios. Isso é um processo que acontece em todas as cidades. Esses condomínios acontecem normalmente onde tinha floresta. Tá? Então eles desmatam essa floresta, constroem um condomínio e depois botam ali algumas árvores espaçadas ali que não tem função quase que nenhuma, só embelezamento. E a gente tem um desmatamento também por causa disso. Perigo de epidemias. Tá? A gente vê todo ano falando, a gente não está falando de coronavírus agora, o coronavírus é uma pandemia mundial, uma parada mundial, mas todos os anos, a gente, no verão principalmente, a gente vê as epidemias de dengue, epidemia de febre amarela, epidemia de chikungunya, né? Então assim, todas essas epidemias vêm por todos esses problemas que a gente está falando aqui, tá? Poluição atmosférica, poluição das águas, poluição dos solos. Tá? O mosquito que morde a gente lá, tá? Ele morava na floresta. Quando a gente tira a floresta, ele vem para o espaço urbano incomodar a gente e trazer doenças. Vamos lá? Cidades mais poluídas em 2005. Cidades do México, Pequim, Cairo, no Egito, Jacarta, na Indonésia, Los Angeles, nos Estados Unidos, São Paulo, no Brasil, e Moscou. Mas, Alex, em 2005 tem 15 anos. Mas todas essas cidades que estão relatadas aí, ainda hoje são cidades mais poluídas.
não mudou, não melhorou, só piorou, beleza? Consequências da população desordenada. Tem algumas imagens aí, né? Enchentes urbanas, até porque você cria uma impermeabilização do solo, botando concreto, essa água não penetra no solo, ela escorre, né? Ou fica acumulada. Também você pode ver na imagem o lixinho que você jogou na rua, tá? Garrafa PET, plástico, papel, né? E os carros ali amontoados com a enchente. A pessoa tentando meter o pé, mas não consegue. Saneamento insuficiente, a gente está vendo embaixo uma vala negra ali, tá? A maioria das cidades tem essa vala negra, principalmente nas periferias e subúrbios, tá? Favelas, porque não tem o tratamento de esgoto correto, gerando também muitas doenças, beleza? Ó, algumas imagens sobre enchentes urbanas e alguns fatores, né? Ocupação desordenada, lixo e erosão das encostas, que estão desmatadas, então acabam descendo, ok? Mais aumento da área impermeável, ou seja, botando concreto, asfalto, enfim. Tá? A mesma chuva que intensa que no passado causava uma perturbação moderada, pode hoje causar uma grande enchente. Uma parada que eu fico abismado, quando tem uma enchente muito séria numa cidade, vem o prefeito da cidade ou o cara da defesa civil e fala assim, culpa da natureza, né? Hoje nós tivemos uma chuva fora do comum. Não é a chuva que é fora do comum. O que é fora do comum é a ocupação desordenada, a não gerência das prefeituras. Isso é fora do normal. A chuva forte no verão, ela é normal. Ela é normal, parceiro. Pode ser pior por causa do aquecimento global? Pode. Mas não tanto assim desse jeito também. Sabe? Aí você ouve no jornal, nossa, mas ontem choveu o que deveria chover no mês inteiro. Isso acontece. Isso é cíclico, ciclo da água. Não tem como você fazer uma média. Sabe, essa média que é, na realidade, jogada na mídia, ela é uma média, tipo, para mostrar para o povo. Sabe, mas você vai ter eventos que saem fora da curva. Só que a cidade ela tem que estar preparada para isso. Tanto da parte dos governos, fazendo aí as obras necessárias, quanto da parte do povo. O lixo que você joga na rua, o resultado é esse aí, ó. Quando você não está no meio, beleza. Ah, não estou no meio, ótimo. Mas em alguma oportunidade na vida, isso não é praga, isso é realidade, você vai estar no meio. Porque a gente anda na rua e muitas vezes a gente não sabe a hora que vai chover. E aí? Sabe? Isso pode voltar pra gente brevemente. Alguns problemas urbanos, tá? O tempo médio para se achar um novo emprego é de 20,4 semanas. Aí o cara dá uma zoada ali, já não gosta muito também. Levanta, vai procurar emprego. Calma, faltam 2 semanas dessas 20,4 aí. Tá, Big Brother Brasil, enquanto o bandido tá solto, o trabalhador tá preso sobre grades dentro de casa. Aí tem 160 milhões trancafiados em suas casas sem poder sair. Essa charge não foi feita para coronavírus, tá? Ela foi feita para criticar a violência. Enfim, forma com que se trata a violência no Brasil. Em São Paulo, o secretário quer baixar sequestros a 10 por ano. Senhas para 2008. Né? Os bandidos entrando. Resolvendo o problema das enchentes em São Paulo. Tipo, dar uma boia para cada barraco na favela. Uma boia gigante. Urbanização no Brasil. Nos últimos 40 anos, a população brasileira inverteu sua localização. Ou seja, saiu do campo e foi para a cidade. Hoje, mais de 80% das pessoas, 8 em cada 10 pessoas, moram em espaços urbanos. Tá? Evolução urbana. Urbanização no Brasil. Desequilíbrios urbanos, grande parcela de mão de obra ociosa nas cidades, desempregada. Aconteceu principalmente aí, teve uma explosão urbana entre 1950 e 1980. Tá? A população brasileira cresceu 2,3 vezes, multiplicou por 3 vezes. População urbana cresceu 4 vezes, 4,4. Redução nas taxas de crescimento, uma estabilização entre 240 e 250 milhões só em 2050, tá? Então vai ter que esperar para meio que dar uma estabilizada. 75% da população vivendo nas cidades, 75% a 80%, né? Problema, distribuição espacial não homogênea.
Isso vai gerar grandes aglomerações nas favelas, subúrbios, enquanto os bairros mais ricos você vai ter um distanciamento legal. Tá? Aqui a gente tem um gráfico bastante interessante da evolução do espaço urbano e da involução do espaço agrário. Tá? A gente saiu de 1980 com 65% de população urbana e chegamos no ano 2000, há 20 anos atrás, a 80%. Provavelmente a gente vai ter que esperar o censo sair de 2020 para ter certeza, mas provavelmente a gente está muito mais de 80%, beleza? Em populações urbanas. Vamos lá. Por que o Brasil apresentou uma urbanização tão acelerada? Causas. Crise da cafeicultura em 29, lá na quebra da Bolsa de Nova York, que era negociado lá. Quando a Bolsa quebrou, o café brasileiro parou de vender, parou de exportar. Essa galera que trabalhava no café teve que meter o pé para as grandes cidades, tá? Para procurar emprego, procurar ocupação. Tá? Industrialização pós-segunda guerra. As cidades passam a ser atrativas, tá? Com a ilusão de uma vida melhor, emprego, escola, hospital, né? Isso não foi uma verdade, tá? Falta de apoio de infraestrutura social ao pequeno agricultor que vende suas terras ao latifundiário e sai fora do espaço urbano, tá? E vai para o espaço urbano, vai morar nas grandes cidades. Aqui a gente vê a expansão da monocultura e da mecanização do campo. Isso aí que a gente está vendo chama-se plantation, tá? Monocultura latifundiária, um latifúndio com monocultura, tá? Voltada à exportação. Soja, laranja, café, né? Cana-de-açúcar são grandes exemplos disso. Ampliação da estrutura fundiária no campo, tá? A necessidade da reforma agrária, que não se faz, tá? Não se faz no Brasil reforma agrária, porque a reforma agrária, o governo compra uma parte da terra do cara, tá? Não é chegar a tirar, não. O governo compra e redistribui a agricultores cadastrados ali, tá? Naquele programa. Consequências, processos de macrocefalia urbana, ou seja, muita gente junta no espaço urbano, inchaço das cidades, que passam a apresentar intensa favelização, falta de infraestrutura social e hipertrofização do setor terciário. Muita gente trabalhando, tentando fazer comércio, tá? A gente chama isso de economia também informal, sem pagar imposto, sem garantia, sem nada. Que não tem emprego para todo mundo. Tá? Segregação espacial. Visível em países subdesenvolvidos, segregação quer dizer separação espacial entre ricos e pobres, tá? Favelados e zona sul. Ocupação desordenada em favelas contrastando com moderna e riqueza de condomínios de classe alta. Beleza? Cidade informal junto com a cidade formal. Aquela cidade informal é aquela cidade que não tem controle, que não tem registro, não sabe ao certo quantas pessoas moram ali. E a cidade formal é aquela que paga imposto, aquela que é registrada, né? Aqui a gente está vendo uma cidade informal, tá? Se eu não me engano, essa é a favela... o Morro da Providência, no centro da cidade do Rio. Próximo aí é a Central do Brasil, tá? Se eu muito me engano, é essa favela sim. Tá? Intenso processo de metropolização do Brasil, com crescimento exagerado em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Salvador, entre outros, beleza? Obrigado! Tamo junto, galera. Então, espero que esse vídeo sirva para vocês fazerem uma revisão de espaço urbano, tá? Uma revisão de espaço agrário também, que a gente comentou a aula inteira aqui, tá bom? Tamo junto, galera. Um abraço. Deixa seu like, curte, compartilha, manda pros amiguinhos, tá? Que estão prestando vestibular, que isso vai ser talvez importante para eles. Tamo junto, um abraço.